Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 60, Salmo de Davi, Salmo de número 60. O título dele, ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi, para ensinar. Quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Esse é o título que é dado a este salmo em especial. Nem todos os salmos têm um título assim, tão extenso, ou mesmo que venha dar algumas explicações, mas aqui pelo contexto histórico nos foi dado. Salmo de número 60. Vamos nos colocar de pé. Eu vou começar a exposição deste salmo neste domingo, e no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, pela manhã, continuaremos ainda neste salmo. Salmo de número 60. Nos diz a palavra de Deus: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade: exultarei. Dividirei Siquém e medirei o vale do Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Vamos orar ao Senhor, que o Espírito de Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Eu quero convidar as crianças à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas. Lembrando que o nosso berçário hoje ainda não estará retornando. Então, crianças a partir de 3 anos, se você precisar do berçário, o berçário estará disponível para você, pai ou mãe, o responsável, ficar lá com a sua criança. Hoje à noite também, hoje nós não teremos o nosso departamento infantil, que retornará, se Deus nos permita, no próximo domingo. Foi esse mês de recesso para as nossas professoras e professores descansarem. E aí estarão retornando, se Deus nos permitir, no próximo domingo. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te somos muito gratos pelo cuidado e a disciplina do Senhor, que não permite que possamos prosseguir e nos perder com esta geração perversa, da qual o Senhor nos livrou por meio do sacrifício de Jesus. Te louvamos por tão grande amor, porque como Pai o Senhor disciplina, corrige a quem o Senhor ama, e somos amados assim do Senhor, cuidados pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor. E, ó Deus, nós pedimos que Tu possas sondar o nosso coração, que o Senhor, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas, conforme a Tua palavra nos diz, e cantamos, e proferimos louvores que declaram isto, que o Senhor veja se há algum caminho mau nos nossos corações, e o Senhor possa nos perdoar, nos colocar de volta no caminho certo e correto e bom,
e o Senhor possa nos fazer andar segundo a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Nós clamamos, ó Deus, como teu povo, povo da herança e da aliança do Senhor. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados. Te oramos, Pai, no nome dele, para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos? Meus irmãos, este Salmo de Davi, o Salmo 60, ele tem o maior título histórico de todos os salmos do Saltério. É o maior título, como nós lemos logo no início. O Salmo 60, ele surge num contexto de vitórias, de batalhas do rei Davi, e esse contexto está relatado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 8. E foram várias vitórias sobre os sírios, conforme o título que está aqui do Salmo. Mas estas vitórias, tais vitórias, elas tiveram no meio delas alguns reveses, alguma derrota militar, e os estudiosos do Salmo nos ilustram e falam um pouco sobre isso. Davi experimentou algumas derrotas que o fez também compor este salmo. E quando pensamos assim, falamos desta forma, algumas derrotas, isso talvez nos faça pensar no prejuízo da teologia da prosperidade, declarando que crente não adoece, que é só prosperidade, que crente não passa por problemas, dificuldades, e aí nós passamos a viver um cristianismo que não enfrenta as lutas, as dificuldades, os revés, os problemas, e não sabe lidar com isso, porque só pensou na vitória. Há um pastor muito querido, nosso, não sei quantos conheceram, talvez a turma mais da antiga, pastor José Clóvis, que foi pastor muitos anos da Igreja Presbiteriana de Rio Doce, por décadas ali, depois de Candeias, de algumas outras igrejas, e hoje se encontra em São Paulo, e fazendo um trabalho de evangelização com imigrantes. E o pastor José Clóvis é uma pessoa, alguém com um dom de evangelista tremendo. E ele tinha algumas expressões, e uma delas, ele dizia assim: shampoo do céu sobre a sua cabeça. Não sei se você já, ele dava um abraço, dizia assim: shampoo do céu sobre a sua cabeça. Eu entendi, ele estava querendo dizer bênçãos de Deus sobre você. Aí ele dizia assim: só coisa boa na sua vida. Eu dizia: pastor, mas às vezes um pouquinho de coisa ruim nos ajuda também a gente a pensar e olhar a vida e depender mais de Deus, né? E a gente brincava, conversava. Uma vez ele me encontrou na secretaria do seminário, ele disse assim: a gente olha para um pastor, a gente já vê logo que ele está muito bem com a esposa. Aí olhou para mim, eu disse: ele disse: sim, não é? Eu disse: não, eu não tenho problema com minha esposa. Ele disse: não, mas a gente olha, a gente já vê logo. Eu disse: como assim? Ele disse: está usando a camisa dela. Eu disse: não, essa camisa é masculina, essa camisa é minha, é masculina. Ela deixou você sair hoje com a camisa dela. Então, uma camisa lá, não sei o que foi que ele viu, e achou que tinha algum traço feminino. Eu disse: não, de jeito nenhum, essa camisa é masculina e é minha. Está certo, é minha. Mas o pastor José Clóvis tinha algumas frases assim, algumas coisas que nos chamavam a atenção. E ele que enfrentou lutas tremendas. Deus levou a sua esposa, ela teve um câncer, trataram desse câncer e depois a coisa tomou uma proporção muito grande e o Senhor a levou. Passamos muitas vezes por problemas e dificuldades. E nem sempre, e é preciso que se diga isso, a exemplo de Jó, nem sempre os problemas e dificuldades são decorrentes de pecados nossos. Nem sempre. Às vezes outras pessoas pecam e isso nos atinge, de alguma forma. Mas aqui não. Há algumas lições que nós precisamos aprender com o rei Davi. E Davi então nos ensina. E a primeira grande lição que ele nos dá aqui, nos deixa, desses versículos de 1 a 3, é a derrota devido ao pecado.
É a derrota devido ao pecado. E nós precisamos aprender sobre isso, como igreja, como povo de Deus, como famílias, como pessoas. Deus não está dizendo para mim e para você, viva de qualquer forma, porque você é meu filho e eu vou lhe abençoar. Você vivendo de qualquer jeito. Não, não. Deus é um Pai amoroso e porque Ele nos ama, Ele não quer que nós nos percamos juntamente com essa geração. E Davi experimentou disso, do peso muitas vezes da mão de Deus sobre a sua própria vida e sobre o seu reino. Davi reconheceu que derrotas pelas quais o exército dele passou era fruto do pecado do povo, da infidelidade do povo. Olha como Davi diz aqui no versículo 1, olha as expressões que ele usa. Davi diz: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. São expressões que Davi coloca no Salmo para deixar bem claro e declarar o reconhecimento do pecado que esse povo tinha e a reação de Deus. Deus não acobertou o pecado do povo. Não, Davi tinha um sentimento de que o peso da mão de Deus era como um pai que está rejeitando um filho. Não havia coisa mais triste. Ainda mais, nos dispersaste. O Senhor desbaratou o nosso exército, fez o nosso exército correr. O Senhor tem estado indignado contra nós. Indignado. Nos rejeitaste, dispersaste, tens estado indignado. Eu lembro quando algumas vezes nós fomos, enquanto adolescentes, e minha mãe, depois de ter algumas vezes nos disciplinado, dizia: hoje quem vai disciplinar vocês é seu pai. Vocês extrapolaram todos os limites. E papai e mamãe nunca nos criaram, cometeu um errinho, uma tapinha, não. Quando chegava a bater, é porque tinha já extrapolado todos os limites, transposto todas as ordens, descumprido, tal. Chegava naquele ponto que já não adiantava mais uma palavra, já não era mais um castiguinho, já não era mais suspender de sair à tarde para jogar bola, depois de estudar, o que seja. Aí chegava e às vezes, dependendo da gravidade do que tinha sido feito, então tinha que ser pela santa palmatória. E glória a Deus por esta palmatória. Uns foram de sandália, outros de cinto. Papai usava a palmatória que eu já disse. Esta é propriedade exclusiva minha. Se alguém encontrar, terá que me entregar. É um direito de primogenitura. Eu gostaria de ter a palmatória aqui para mostrar aos irmãos. Eram quase 2 dedinhos de madeira que eram batidas na mão, na palma da mão, que dava para se recuperar legal, ficava vermelhinha na hora, tudo, mas depois ela recuperava legal. Mas a gente podia ver no olhar do pai e da mãe, quando nos batia, a tristeza deles, de ter que chegar àquele ponto, depois de tantos avisos, de castigo, de tantas coisas, ter que chegar àquele ponto. Davi diz: tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Davi não diz: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Não, Davi reconhece. Davi sabe que era por causa do pecado e da infidelidade, do mesmo jeito que quando a gente ia para aquele quartinho lá da disciplina e tinha que apanhar, a gente já sabia que a gente tinha extrapolado todos os limites. E chegou então naquele ponto. E Davi então usa 2 figuras aqui, no versículo 2, ainda para tratar dessa derrota devido ao pecado. É essa primeira lição, a derrota devido ao pecado. Davi então diz no versículo 2, abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. A metáfora e a figura que Davi usa aqui para o peso do juízo de Deus é um terremoto. Ele diz, abalaste a terra, fendeste-a, como se estivesse toda a terra ruindo. Davi tem consciência do juízo de Deus.
A figura de um terremoto foi usada no Antigo Testamento como símbolo, como sinal do juízo e do julgamento de Deus. Nós às vezes passamos nas nossas vidas por situação ou situações semelhantes a um terremoto. Parece que está tudo ruindo. Parece que está tudo se acabando. É o casamento que está ruindo. É o relacionamento de pais e filhos que está ruindo. É o relacionamento de familiares que está ruindo. Como um terremoto acontecendo nas nossas vidas. E Davi tinha consciência. Davi tinha consciência que tudo isso, que o povo estava passando, que o exército estava passando, era por causa do pecado do povo. Por causa do pecado do povo. Davi ainda coloca uma outra figura, não só o terremoto, mas veja como ele diz no versículo 3: fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Davi diz, olha, eu não quero usar só a figura do terremoto, eu quero comparar essa situação que nós estamos vivendo por causa do pecado do nosso povo. Eu quero comparar a um bêbado. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Davi estava dizendo, é como se o Senhor tivesse embebedado o seu povo. O povo não conseguia ficar firme diante do inimigo. O povo fugia, e fugia como um bêbado no meio de um tiroteio. Que quer fugir daquele tiroteio, mas não tem as forças necessárias, suficientes, porque está bêbado. O povo tinha caminhado em meio a amargas experiências, como um bêbado. E Davi diz, nos deste a beber vinho que atordoa. Você pode beber um cálice de vinho equilibradamente e não ficar nem sequer alegre. E o crente deve sempre saber ter o equilíbrio, não é chegar no limite, não. Mas o vinho que Davi, a figura que Davi usa aqui, é aquele que bebe e está atordoado. A cabeça não está tranquila, não dá o devido equilíbrio para o corpo. E o que é que Davi faz? Aí vem a segunda lição deste salmo para as nossas vidas. Davi clama por livramento. Se a primeira lição é a derrota devido ao pecado, a segunda lição que Davi nos traz aqui é que nós precisamos clamar por livramento. Você pode olhar para o seu casamento e dizer, está ruindo, está acabado, estou derrotado. Você pode olhar para a relação pais e filhos e dizer, está ruindo, está acabada essa relação, eu estou derrotado. Você pode olhar para várias outras áreas da sua vida e contemplar-se assim, ruindo, acabado. E isso eu quero lembrar, pense no contexto de consequências do pecado. O cristão, o crente que acha que pode viver de qualquer forma e que Deus como Pai não vai disciplinar. E aí depois Deus pesa a mão e parece que as coisas começam a ruir. O que fazer? Se Davi tem a consciência da derrota devido ao pecado, como primeira lição desse salmo, Davi nos traz uma outra lição, que é o clamor por livramento. Nós precisamos clamar a Deus por livramento. Porque Deus não quer que eu e você sejamos tomados e vencidos pelo pecado. Deus não quer nos deixar no lamaçal do pecado, não. Eu acredito que você como pai e mãe, quando você vê seus filhos que estão trilhando uma possível linha e caminho de pecado, o que você faz, acredito eu, que é alertar, exortar, encorajar a deixar esse pecado, ou seja, você intervém ali. Davi nos ensina o clamor por livramento, para que nós não sejamos tragados pelo pecado. Há várias expressões nesse salmo que nos mostram isso. Veja o que nos diz o final do versículo 1.
depois que ele reconhece o pecado. Davi diz: restabelece-nos. Oh, restabelece-nos. É um clamor. Senhor, restabelece o nosso equilíbrio, a nossa força espiritual. Restabelece-nos. Se o Senhor nos dispersou, restabelece-nos. Que o Senhor esteja nos unindo novamente. No versículo 2, depois dele dizer: abalaste a terra, fendeste-a, ele vai então clamar por livramento, quando ele diz aqui: repara-lhe as brechas. Se o Senhor fez abalar a terra, se o Senhor fez essa terra fender-se, ele diz agora, ele clama: repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Restabelece-nos, repara-lhe as brechas. No versículo 4, ele vai dizer: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Deste um estandarte aos que te temem, ao povo de Deus. O Senhor deu um estandarte para fugirem de diante do arco. E a ideia aqui é que o salmista reconhece que, apesar dos pecados, este ainda é o povo de Deus. Este ainda é o povo da aliança. Nossos pais, meus pais naturais, biológicos, eles nunca, no momento da disciplina, nunca olharam para a gente para dizer assim: vocês não são mais os nossos filhos e nós vamos disciplinar vocês. Não. Deus não estava negando que aquele era o seu povo. Não, de forma alguma. Este ainda continua sendo o povo de Deus. Nós ainda continuamos sendo filhos de Deus, e porque somos filhos e amados do Senhor e tememos ao Senhor, é que Ele cuida de nós. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. E a ideia aqui do salmista, a ideia é que Deus estava dando um lugar seguro. Em alguns momentos esse povo teria que fugir para aprender com a derrota, para fugir para um lugar seguro. E era como se Deus estivesse dizendo: olha, eu estou colocando uma bandeira aqui. Não era a bandeira do exército avançar, mas era a bandeira de dizer: aqui é um lugar seguro. Esse aqui é um lugar. O estandarte está aqui, a bandeira está para sinalizar ao exército onde é que tem um lugar seguro. E o povo deve correr para lá, para este lugar seguro. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, ou seja, diante do avanço do inimigo, a um lugar seguro, que como filhos de Deus, nós podemos então buscar. É um lugar seguro, é Deus nos livrando, mesmo diante do nosso pecado, porque Ele quer nos corrigir. E no versículo 5, onde quero parar aqui por hoje, o salmista diz: para que os teus amados, olha a expressão, os que te temem, no versículo 4, os teus amados, no versículo 5, para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos, Senhor. Salva-nos. É outra expressão, outro clamor, e aqui é muito intenso no hebraico, na língua original. Pode ser que o nosso português não dê a força que precisava ter. Era como um grito clamando a Deus, não um grito de insulto, mas um grito de clamor diante de tão grande pressão. Salva com a tua destra, salva, Senhor, e responde-nos. Nós precisamos da tua resposta. Nós clamamos porque nós precisamos da tua salvação, da tua correção, do teu cuidado. Para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Essa é a segunda lição que Davi nos deixa. Nós precisamos clamar por livramento. Veja, se a primeira lição é a derrota devido ao pecado, a segunda é clamar por livramento. Às vezes nós estamos lá no fundo do poço, no lamaçal do pecado, precisando clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, tira-me daqui, Senhor.
eu continuo sendo teu filho. Mas, Senhor, eu reconheço o meu pecado e reconheço a derrota ou as derrotas pelas quais eu estou passando, quando elas são decorrentes do pecado. Do pecado. Aos olhos do mundo, Jó poderia estar sendo visto como um profundo e um exemplo de uma vida derrotada, mas não era por causa do pecado. Ainda que seus amigos quisessem encontrar algum pecado nele e querendo lançar sobre ele. Será que você não pecou em alguma coisa, no seu pensamento, na sua ação, na sua ação ou omissão, nos seus pensamentos? Será, Jó? E querendo lançar, não. Mas há situações, sim, que o pecado pode nos levar a derrotas e mais derrotas. E aí nós precisamos clamar por livramento. Senhor, me tire dessa situação de pecado. Me socorre, Senhor. Coloca anjos, manda pessoas para me ajudarem, Senhor, para me tirar dessa situação de pecado. Como disse o próprio Davi no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso é clamar por livramento. É a segunda grande lição que Davi nos traz nesse salmo. Nós estamos no início de um ano, terminando o primeiro mês. De repente vamos nos espantar de ver que mais uma vez o ano poderá passar tão rapidamente. E aí a gente precisa se perguntar, Senhor, será que eu estou mantendo velhos e domesticados pecados que vão me fazendo andar de derrota em derrota, errando e fazendo o que não é a tua vontade, o que a tua palavra não requer de nós? Aprendamos essas duas lições. A primeira é a derrota diante do pecado. A segunda é clamar por livramento. Clamar por livramento. Conta-se a história de um trem de passageiros que certa noite fazia sua rota normal a caminho de Londres. Havia chovido torrencialmente durante o dia. Com o cair da noite, um intenso nevoeiro desceu sobre a estrada de ferro. De repente, o maquinista, mais à frente, ele avistou uma pessoa com os braços abertos em desespero, na frente, no trilho, em desespero. E os braços movimentavam. E aquele maquinista freou o trem. Violentamente. Freou o trem para não atropelar aquele homem. O maquinista, o condutor, saiu para investigar o que é que tinha acontecido. Por que é que aquele homem estava com aqueles braços ali? E ele descobriu que mais adiante, uma ponte havia ruído. A chuva havia levado a ponte sobre a qual o trem iria passar. E muitas pessoas poderiam morrer. Livramento. Livramento. Livramento que muitas vezes nós não percebemos nas nossas vidas. Mas aí veio a dúvida do maquinista. Cadê o homem? O homem que salvou essas pessoas, que foi usado para salvar aquelas pessoas. E as pessoas começaram a descer do trem assustadas, e o maquinista explicava, diz a história, que ele explicava que tinha um homem na frente, por isso que ele tinha dado aquele freio brusco, e aí mostravam a ponte, e que muitos poderiam morrer ali. E a grande questão era, onde estava o homem? Talvez você esteja pensando assim, foi um anjo, pastor. Deus mandou um anjo. E era um ser de asas, mas ali o que tinha acontecido é que uma mariposa, ela colou no farol do trem. E quando ele olhou com o farol, ele viu então, o que ele via era reflexo da mariposa colada
no farol do trem. Uma mariposa. Deus pode usar uma mariposa. Usou uma jumenta de Balaão e usou tantas outras coisas. Uma mariposa, as asas abertas, tentando fugir daquele farol. E vidas e mais vidas poupadas. O que Deus vai usar, eu não sei. Ele é Deus e é isso que nós vamos ver no próximo domingo. E que Deus tremendo. É só você ler o restante do salmo. Aprendamos essas duas lições. Primeiro, a derrota devido ao pecado. Mas eu e você, nós não precisamos ficar derrotados. Nós precisamos fazer o que Davi fez e aprender a segunda lição: clamar por livramento. Que o Senhor Deus nos abençoe.